Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que eu achei desse segundo curso da especialização de MLOps do Coursera. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você saber sempre que eu lanço mais um novo vídeo fantástico sobre Machine Learning. Vamos lá. Esse curso, o primeiro curso ele é feito pelo Andrew Ng, né? As instruções, o professor é o Andrew Ng. Esse segundo curso, esse professor Robert Crowell, ele é uma pessoa do Google, um dos desenvolvedores, né, mantenedores lá do TensorFlow. Então, é uma pessoa bastante experiente com essa questão de fazer deploy, porque o TensorFlow ele tem as ferramentas que são usadas pelo Google, né? Segundo o professor, o Google usa as ferramentas que ele nos ensina nesse curso para manter as pipelines, as operações de machine learning da própria empresa. Então, quer dizer, se é bom para o Google, provavelmente vai ser bom também para as nossas aplicações, para a nossa escala de aplicações. Então vamos ver de que se trata esse curso. Também é um curso de 4 semanas, igual ao outro, só que a diferença é que aqui você vai ter mais tarefas de código. No outro curso você tinha lá alguns códigos de exemplo, mas eles não eram essenciais para você completar o curso. Nesse aqui, você tem algumas tarefas, se você optar por ganhar o certificado e tudo mais, você tem algumas tarefas que você vai precisar preencher código. Ainda assim não é nada do outro mundo, são coisas que você aprende, tem exemplos completos que você pode copiar e tudo mais, né? Não copie exatamente o exemplo, mas tenta entender o que está acontecendo. Mas é um curso mais código, ele é um pouquinho mais difícil, ele é menos conceitual do que o primeiro curso, mesmo assim nada de outro mundo. Basicamente você tem que completar as linhas de código que estão faltando nos arquivos da tarefa. Então nessa primeira semana ele fala de pipelines, como é que funciona, é meio que uma revisão do primeiro curso, provavelmente é para quem ainda não fez o primeiro curso, mas vale a pena dar uma olhada. Ele fala, novamente, ressalta muito a importância dos dados, né? Esse não é um curso sobre modelos, sobre algoritmos de machine learning. Até se eu não me engano, eu acho que em nenhuma das tarefas eu treinei um modelo de machine learning. É muito sobre a qualidade dos dados, a validação dos dados. E ele fala da importância dos dados, ele dá um exemplo de aplicação, né, que é para sugerir quando que a pessoa deve correr, né, se a pessoa quer bater um recorde de corridas dela. Então imagine que você tem um aplicativo igual Strava, essas coisas, que você vai sugerir para a pessoa quando é o melhor momento para ela fazer uma corrida. E aí ele fala um pouco dos dados que entram nisso, fala também de uma questão que é cada vez mais importante na nossa área, que é sobre a questão da privacidade, né? Como é que você mantém os dados seguros. Vira e mexe a gente ouve falar aí de algum vazamento de dados, e também como é que você tenta tirar alguns vieses de alguns dados que podem prejudicar injustamente alguns grupos de usuários que você possa ter. Então ele fala sobre a coleta de dados, depois ele fala sobre uma parte muito importante que às vezes a gente não presta atenção, que é sobre a questão de você definir os alvos, né, as labels dos seus dados. Então ele fala aqui, ele dá o estudo de caso de um modelo que foi se degradando pelo tempo. Até deixa eu ver qual que é esse estudo de caso. Ah tá. Aqui ele vai falar das mudanças de drift e tudo mais. Então, quando os padrões no teu modelo vão mudando ou quando as distribuições das tuas features vão mudando, né? Tem várias coisas que podem acabar mudando nos teus dados que vão prejudicar a performance do teu modelo. E aqui ele te dá uma revisão de tudo isso, todos esses problemas e algumas sugestões de como que você deve tratar. Então, às vezes, por exemplo, ele fala que não só dos problemas que a gente tem na coleta de dados, mas também problemas que a gente tem quando o sistema está em produção, que são problemas mais de software. Então, a conectividade. Eu já tive problemas de casos em que a latência, dependendo do número de usuários, a latência do sistema, né, o atraso para fazer as previsões era muito maior. O atraso para receber dados para fazer as previsões era muito maior. Então, a gente precisava ajustar para isso. A gente até precisava simular isso na nossa validação. Então é bem prática essa parte também. E aí ele vai falar de como é que isso funciona e ele vai falar também como é que a gente faz, quais são os tipos de labels que a gente pode ter. Então às vezes você vai ter labels que vêm diretamente dos dados,
Então, por exemplo, vamos dizer que você está tentando prever quais pessoas vão aproveitar uma oferta, né? Para quem você deve mandar um e-mail com uma oferta no site de e-commerce onde você trabalha. Você pode dizer, tá, eu vou coletar esses dados, né? Vou mandar aleatoriamente. E aí, uma semana depois eu vou ver quem comprou. E quem comprou eu vou colocar como label 1, né? Que comprou. E quem não comprou, label 0. Vou treinar um modelo para poder prever para minha base inteira de e-mails. Outro exemplo do que eles chamam de Direct Labeling seria mercado financeiro. Eu vou tentar prever qual é o retorno de uma ação amanhã. Então, os próprios dados já têm a tua label, né? Você computa a label dos próprios dados. Nem sempre isso funciona muito bem. Às vezes você precisa ainda fazer um pós-processamento e tudo mais. E ele também fala do outro caso que é o Human Labeling. Então, o caso mais clássico. O que tem nessa foto? Você precisa de um humano, geralmente, né? Você precisa de um humano para te dizer se tem um pássaro, um cachorro, um gato, o que tem naquela foto. Isso aqui também entra naqueles casos médicos que você vai desenvolver um modelo para analisar a imagem de exame. Então, se tem uma doença, se tem um tumor ali para circular a área do tumor, você precisa de um médico, você precisa de um especialista para te dizer aonde está, né? Qual é a label que você tem naquele exemplo. Também eles dão um exemplo do caso da fábrica. Então, se você tem uma fábrica que está tentando criar um modelo para prever se uma peça está com defeito, você vai ter ali os especialistas, né? Os inspetores da fábrica, criando esses dados para você, fazendo as labels dizendo quais são os defeitos, onde eles estão e tudo mais. E ele, logicamente, vai muito mais em profundidade nisso, porque realmente a label ela pode mudar muito a qualidade do teu modelo. Ela pode definir se você está trabalhando no problema certo ou no problema errado, literalmente. E aí ele começa a falar dos problemas de dados, né? Como é que a gente valida se esses dados estão corretos? E eles vão ter uma abordagem bastante estatística nesse caso. Esse foi o forno que está esquentando minha comida. Eles vão ter uma abordagem estatística muito forte aqui. Então a gente vai computar, por exemplo, a média dos valores, se tem valores faltando, se tem quantos zeros tem nos dados, para que a gente possa comparar isso entre dados de treino e dados de validação. E de teste também, em produção e tudo mais. E aí você tem um Programming Assignment, né, uma tarefa aqui para você colocar em prática o que você aprendeu aqui em cima. Nesse curso a gente vai usar uma biblioteca chamada TensorFlow Data Validation, que ela já vai fazer tudo isso para a gente de forma muito mais fácil e inclusive vai nos dar a oportunidade de visualizar os problemas que a gente tem nos dados automaticamente. Na segunda semana ele vai falar um pouco de Feature Engineering, né, que é basicamente a representação que você vai criar para os seus dados, para o teu modelo enxergar o padrão que você quer nos dados. Ele fala de algumas coisas muito básicas, como scaling, normalização, que inclusive tem um vídeo aqui no canal do porquê, né? Você deve fazer separadamente para dados de treino e validação e tudo mais. Eu recomendo que você veja esse vídeo se você ainda não viu. Ele fala de algumas técnicas de Feature Engineering muito básicas, mas que servem também na prática. E aí ele vai ensinar a gente a usar esse TF Transform. O que é esse TF Transform? Ele vai pegar várias dessas transformações e colocar numa pipeline. Se você já usou a pipeline do Scikit-learn, você sabe mais ou menos como é que funciona. Imagine que você tenha várias transformações que você faça nos teus dados e esse TF Transform ele vai empacotar isso para que você possa manter uma consistência entre as transformações que você faz offline, ali quando você está desenvolvendo o modelo, e as transformações que serão feitas em produção. Então essa biblioteca, ela não é nem tanto para uma questão de performance em termos de acurácia, de acerto do modelo, mas ela é para garantir a consistência entre as transformações que você faz durante o desenvolvimento do modelo e as transformações que serão feitas em produção. Porque se você não conseguir reproduzir essas transformações em produção, não adianta nada, porque os dados vão estar diferentes para o modelo não vai conseguir fazer as previsões. E aí ele fala um pouco de Feature Selection, né? Como é que você faz essa seleção de features? Ele dá uma visão geral sobre os 3 tipos básicos, né? Que é o filtro, o wrapper e o embedded. Isso aqui é mais sobre Machine Learning mesmo, né? Como é que quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. Inclusive ele faz uma comparação em alguns dados entre esses métodos, qual que acaba sendo melhor. Mas é basicamente para você entender como é que funciona o Feature Selection. Inclusive na última semana a gente vai ver um negócio chamado Feature Store, que é bem interessante também
Geralmente isso aqui é mais para você, né? Como eu falei, esse curso não é focado muito em performance em termos de acurácia e tudo mais. É mais focado em termos da parte de engenharia. Então o que acontece? Essa parte é mais para você saber filtrar as features para que o seu modelo possa rodar mais rápido em produção. Então às vezes você tem um modelo um pouquinho pior em termos de acerto, mas ele vai rodar muito mais rápido em produção, porque em vez de ter 1000 features, você vai ter 50 features e perdeu 1% de performance, mas roda 100 vezes mais rápido. Vamos para a semana 3. Na semana 3 ele fala de jornada dos dados. Então, basicamente, qual é o metadata que você tem sobre os próprios modelos? Então, você fez um experimento. O que você tem que guardar desse experimento? Geralmente, em empresas maiores, a gente guarda os dados que foram usados para treinar, os dados que foram usados para validar. A gente guarda o modelo treinado. A gente também guarda os parâmetros que a gente usou para treinar o modelo, as transformações que a gente fez nos dados, para que quando chegar o próximo cientista de dados, ele possa entender como é que você chegou àquele modelo. Inclusive, uma coisa que eu recomendo no livro e no meu curso é você fazer um diário de dados, né? Você, todo dia, num documento simples do Google Docs, qualquer coisa desse tipo, você escrever o que você fez naquele dia, no desenvolvimento daquele modelo, porque te ajuda a documentar um pouco desse processo e a próxima pessoa pode entender também como é que você chegou a essa solução. Ele fala de um conceito chamado de esquemas, né? E basicamente o que são as características que os dados têm que ter para garantir que eles estejam na mesma distribuição e no mesmo formato dos dados originais. Então, esse esquema ele vai guardar, por exemplo, se uma determinada coluna era um número inteiro, um número de ponto flutuante, uma string, ele vai guardar quais são os valores que esse número, por exemplo, tinha nos dados de treino. Então, se você tem dados de treino que vão da idade de 10 a 20 anos, e nos seus dados de validação surgem dados de 25 a 30 anos, quando ele comparar com esse esquema que foi usado para treinar um modelo, ele vai falar, opa, tem uma anomalia aqui. Então é uma forma de você salvar as características dos dados que você usou para treinar, para garantir que a distribuição seja a mesma em produção e o teu modelo possa ter a performance similar. E aí ele fala dessas questões aqui de feature stores, data warehouse, data lakes. Muita gente confunde, né? O que é uma coisa, o que é outra. Isso aqui é muito bom para esclarecer. Ele explica de forma muito simples qual é a diferença entre essas três coisas. Geralmente, nas empresas, na parte de data science, quando se fala de machine learning, você vai ver muito data lake. E eu estou gostando porque tem empresas como a XP, a Hotmart e tudo mais, que já fazem o feature store, que é basicamente um repositório de features para você não ter que ficar recomputando sempre as mesmas features. Elas já ficam lá só esperando para ser distribuída pelos modelos. E aí fica muito mais fácil colocar as coisas em produção de forma confiável, de forma reprodutível. E aí na quarta semana, que é opcional, mas claramente eu recomendo que você faça, ele vai falar de aprendizado semi-supervisionado, Active Learning. Se você fez meu curso, você já sabe como é que funciona Active Learning. Aqui ele vai falar um pouco sobre isso também. Sobre supervisão fraca, né, que é basicamente o caso onde você tem algumas labels que não são tão confiáveis. Então o caso do mercado financeiro seria isso. A maior parte do tempo, os retornos do mercado financeiro, eles lembram uma distribuição aleatória. Parece que vem de uma random walk. Então, quando você usa os retornos do mercado financeiro para treinar um modelo, você está usando um tipo de supervisão mais fraca, que é uma label ruidosa, né? Mas ele vai muito mais detalhe aqui. Essa parte, principalmente, eu acho que todo mundo deveria assistir, mesmo que você não faça o curso inteiro. Essa parte e a parte da semana 3 aqui do Feature Store, Data Warehouse, Data Lakes. Só você auditar o curso que você consegue assistir os vídeos sem pagar nada e tudo mais. Só que aí você não tem acesso também às tarefas. E aí ele vai falar também de Data Augmentation, basicamente transformações que a gente faz nos dados, geralmente em imagens, né? Agora tem algumas técnicas também para fazer isso em dados tabulares, mas para você ter mais variação nos teus dados. Então, em vez de você treinar, por exemplo, só com as fotos originais dos seus dados, você vai inverter essa foto, você vai cortar uma parte dessa foto, você vai rotacionar essa foto e adicionar isso como exemplo também com a mesma label para que o teu modelo seja um pouco menos sensível a essas transformações, para que ele possa encontrar
o objeto que está lá e tudo mais, mesmo se você tiver feito uma transformação na foto, que é o ideal, né? A gente, se eu ver um cachorro na rua, se ele estiver deitado, eu ainda sei que é um cachorro, né? Ele não precisa estar sempre em pé, então essa é mais ou menos a ideia de você fazer Data Augmentation, geralmente em dados não estruturados. Em som isso também acontece, você adiciona ruído, por exemplo, de rua, numa gravação bem feita, por exemplo. Eu estou gravando aqui com o microfone, mas se eu quisesse criar um modelo mais robusto, eu poderia pegar minha gravação e também adicionar um ruído de rua, né, um outro áudio de rua, de som de rua, e treinar um modelo usando esses dois exemplos. Então esses são tipos de aumento de dados que a gente pode fazer para treinar modelos mais robustos. E aí ele também fala um pouco de time series, né? Não entra em super detalhes, igual por exemplo eu entro lá no meu curso, mas ele fala de sensores, ele fala de como é que você faz feature engineering em dados de time series e tudo mais. Se eu não me engano, ele mostra também como é que você faz isso com essas bibliotecas do TensorFlow. Lembrando que TensorFlow não é só para redes neurais. Ele começou sendo muito para redes neurais, para Deep Learning, mas hoje, com esse suporte todo que ele tem para você colocar Machine Learning em produção, eu acho que vale a pena, mesmo que ele não tenha, por exemplo, um modelo igual a XGBoost e tudo mais, mas se eu não me engano, eles também estão integrando bem com Scikit-learn, com todos os modelos que a gente já está acostumado. Então, eu acho que vale muito a pena esse curso. Se você quiser contribuir com o canal, se você for pelo link aqui embaixo e acabar decidindo comprar o curso com as tarefas e tudo mais, eu ganho uma comissão que não te custa nada a mais. Então, muito obrigado. Mas se você também não quiser, dá para você assistir os vídeos. Você vai lá em Audit Course. Deixa eu ver até se eu consigo aqui. Algumas pessoas ficaram em dúvidas da última vez, né? Que como é que você faz para assistir de graça, né? Se você não quer pagar e tudo mais, os vídeos. E aí você entra no curso, né? Nesse caso eu tive que entrar num curso aqui que eu não tenho, porque, enfim, só funciona para curso que você não está inscrito. E aí você clica nesse botão Enroll for Free e aqui ele vai estar Start Free Trial porque é uma especialização. Então, não, você tem que vir aqui em cursos, tá? Você está na especialização e aí você vem aqui em cursos, clica no curso que você quer fazer e aí sim, Enroll for Free. E aí tá vendo esse botãozinho aqui embaixo, esse linkzinho aqui embaixo, Audit the Course. Se eu clicar aqui, ele me deixa assistir os vídeos e tudo mais, só não vou ter acesso às tarefas e não preciso pagar nada. Então é basicamente essa a ideia. E uma dica, se você ficou aqui até agora, eu vou te dar uma dica extra de um canal do YouTube. Vou te dar essa dica extra, esse canal Stanford MLSys Seminars, para quem gosta dessa área de engenharia de Machine Learning, de MLOps, tem muita coisa legal, do pessoal no Facebook, do pessoal da Netflix e tudo mais, falando como é que eles fazem para colocar esses modelos de Machine Learning para funcionar em produção, né? Como é que é Machine Learning em produção escalável, como é que você desenha os sistemas que vão servir essas soluções, como é que você desenvolve e tudo mais. Então, vale a pena, uma dica extra para você que ficou até aqui. Se você já está aqui, não custa nada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que a gente possa conversar mais vezes no futuro. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.